Meu querido pequenino, meu querido pequenino, filho amado meu, veio do céu para o mundo, é um presente de Deus. Ao nosso lado se crescerás e juntos vamos viver. Nosso carinho vamos te dar e muito amor pra você. Dorme em paz, meu filhinho, o mundo é feito de luz. Dorme que os anjos contigo estarão. Dorme em paz com Jesus. Ao nosso lado se crescerás e juntos vamos viver. Nosso carinho vamos te dar e muito amor pra você. Dorme em paz, meu filhinho, o mundo é feito de luz. Dorme que os anjos contigo estarão. Dorme em paz com Jesus. Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia. Bem de tardezinha, saí caminhando na beira da praia, olhando pro céu, as nuvens passando e o vento a soprar. O céu colorido de azul e branco, um instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus.
as conchinhas na areia. Comecei a juntar, juntei as conchinhas e fui caminhando na beira do mar. Deixei as conchinhas debaixo da areia e o mar não levou. Mas o meu cansaço, quando entrei no mar, a onda tirou. O céu colorido de azul e branco, um instante eu parei. Sentei na areia e lavar pelas ondas, meus pés eu deixei. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. E a onda levou todo o cansaço meu. Sei que as ondas não param, constantes trabalham, são águas de Deus. Venho nesta terra santa falar pra você. A pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Venho nesta terra santa falar pra você. A pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Sou
mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho, cheio de amor, onde o vento maestrão fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, marcheadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza desses sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Gratidão, Toninho, pelas músicas, pela harmonização. Uma delícia. Obrigado. Deus abençoe te a todos. abençoa. Gratidão. Cida, você faz a prece para a gente? Faço sim. Bom dia a todos. Que Deus abençoe o nosso propósito de estudos dessa manhã de hoje. Vamos rogar a Deus, a nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, acompanhados do nosso mentor irmão Chico, que vem nos auxiliar, nos intuir, também
rogando que instrua e inspire o nosso expositor da manhã de hoje, Hércules Abreu. Senhor Jesus, nós te agradecemos todas as oportunidades que temos tido, todo o amparo, todo o abraço, todo o carinho que tem conosco. Te agradecemos por essa seara bendita que acolhe a cada um de nós todos os dias, nos fazendo refletir, nos dando a oportunidade de relacionar uns com os outros, de estar uns com os outros. Te agradecemos, Jesus, por tudo, por todas as bênçãos. Te rogamos que vá de encontro aos nossos irmãos que sofrem os dois planos de vida, os leitos de hospitais, os lares, irmãos acamados, as penitenciárias, irmãos equivocados, os asilos, muitas vezes, irmãos abandonados ou acolhidos mesmo pelas necessidades. E nas creches, Senhor, nossas criancinhas precisam tanto de amor. E nos leitos de hospitais, irmãos com câncer terminais, e aqueles que estão ainda em sofrimento, Senhor, que ainda não resignaram. Rogamos, Senhor, por cada um desses irmãos, que cada um receba, Senhor, de acordo com a sua necessidade, com o seu merecimento, aquilo que o Senhor tem para oferecer tanto e em abundância para cada um de nós. Te agradecemos pela presença amiga do nosso Toninho, do Hércules e de todas essas pessoas que vêm estudar conosco, tanto dentro da fraternidade como os virtuais. Abençoa cada um e a família de cada um desses irmãos e irmãs. Mais uma vez te agradecemos, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia. Bom dia. Depois, obrigado aí pelas palavras iniciais, pela prece. E a gente possa iniciar a nossa conversa, né? Aqui de manhã. Essa manhã de domingo, esse sol maravilhoso aqui. Um pouco quente, né? Mas tá jóia, tá ótimo, graças a Deus. Tá, o som tá tranquilo aí, gente? Tá dando para ouvir? Tranquilo a entonação da voz? Tranquilo. Tá tranquilo? Ok, então. Bom, gente, o nosso tema hoje, ele é os obreiros de Deus. O Dacida passou para a gente essa proposta. Eu comentei com ela que é uma passagem que me chama muita atenção, porque nós religiosos, eu vou usar um termo, gente, para mim ele é um pouco forte, mas ele vem do próprio Jesus. Que nós religiosos nós costumamos ser muito hipócritas. Porque, infelizmente, a gente tem visto isso muito no meio espírita também, né? Porque tem gente que acha que está no espiritismo e acha que é melhor só porque tem um volume a mais de informação, né? A gente tem ensinamentos mais, vamos dizer, mais abrangentes das leis divinas, e muita gente se acha melhor só por causa disso. E essa passagem, acredito o motivo de eu ter gravado ela desde as primeiras vezes que eu tive contato, por ser algo que eu ia levar para a vida toda como ponto de advertência para buscar a vigilância constante, que nós ainda somos muito vigilantes, é essa, né, de Tiago, que
a fé sem obras é morta. Então, assim, se a gente for pegar a história, os piores martírios que existiram na humanidade foram feitos por religiosos. Né? As piores atrocidades que existiram na história foram feitas em nome de Deus, por incrível que pareça. Né? E não foi essa mensagem que foi trazida nos milênios. É claro que a linguagem muda de acordo com a nossa evolução, mas nós transformamos Deus num Deus carrasco, preconceituoso, parcial, né, que escolhe muito mais a uns que os outros. Quando eu falo nós religiosos. E a gente tem visto isso muito no meio espírita, que nos entristece muito. Né? Não deveria, porque, como diz Emmanuel, somos os mesmos espíritos, só encarnados em roupagens diferentes, em épocas diferentes e em segmentos religiosos diferentes. Mas a gente tem repetido esses padrões antigos de ainda nos acharmos melhores, simplesmente porque a gente está no meio religioso, porque a gente está em contato com Deus. Contato não, com Deus não, tá? Contato com os ensinamentos divinos. E assim, tem essa passagem de Tiago, né, que a gente vai trabalhar ela mais profundamente aqui. A gente tem esse chamamento também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo Trabalhadores da Última Hora. Mas quando a gente ouve muito isso, e às vezes a gente também se encontra nesse ponto em que a gente se acha melhor que os outros, aí vem uma segunda advertência de Jesus também: a quem muito é dado, muito ser cobrado. E nas reflexões que a gente veio fazendo nesses anos da doutrina espírita, a gente, até às vezes pela literatura mesmo, acha que essa cobrança vai vir de Deus. A gente ainda continua vendo aquele juiz de barba branca, né, sentado em um trono e julgando as pessoas. Porque quando a gente fala que Deus te julga ou Deus te pune pelo que fez, a gente está fazendo isso. A gente continua vendo aquele juiz carrasco. Mas aí, a doutrina, ela já nos esclareceu sobre isso. Né? Ela já falou para a gente que Deus criou leis. E essas leis são imutáveis, a ponto de nem ele mesmo poder mudar. Né? Por serem leis imutáveis. Se ele a criou imutável, eu gosto de comparar com a cláusula pétrica da Constituição. A cláusula pétrica na Constituição ela pede que nem o próprio Constituinte pode alterar essa cláusula mais. A não ser que derrube uma Constituição. Derrubar a Deus, eu acho que é meio difícil, né, gente? Porque derrubar ele vai ter que ser ele mesmo, então fica mais complicado. Então, assim, então, quando alguém conversa com a gente nesse sentido, eu falo, gente, vamos... Eu gosto muito do Haroldo, o Haroldo trabalha muito nessa linha, o Haroldo Dutra Dias. Vamos mudar essa imagem de uma personalidade que está lá para nos julgar e lembrar que somos nós mesmos que nos julgamos pelas leis divinas. Então, assim, as leis, eu gosto de, nesse ponto específico, eu gosto de falar sobre as leis de liberdade, né, o livre-arbítrio. No livre-arbítrio, a gente cria a lei de afinidade, porque de acordo com as minhas escolhas, que eu vou afinizar com encarnados e desencarnados. O bom da doutrina espírita é que ela mostra, né, que não há diferença entre os dois planos. A gente só muda de plano, mas continuamos os mesmos. Só expande um pouco a nossa visão. Então, de acordo com as nossas escolhas, a gente vai se afinizar aos encarnados e desencarnados
de acordo com as nossas afinidades. A gente tem visto isso muito na história recente do planeta, né? A gente tem uns mosquitinhos que tá querendo participar do planeta também. Então, assim, a gente se afiniza com ideais. A gente escolhe, afiniza, e, de acordo com esse grupo afim, a gente responde diante da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito vai dar a gente e ao grupo que a gente se afinizou a resposta daquilo que a gente plantou. Paulo já nos dizia, a gente planta o que a gente quer. Agora a gente não colhe o que a gente quer. A gente colhe o que plantou. A natureza nos ensina para todo lado, né? A gente está nessa natureza maravilhosa aqui, ela tem esses ensinamentos aqui, né? O tempo todo. Né? O que a gente plantar é o que vai germinar, crescer e frutificar, né? Se a gente cuidar bem, né? Então, assim, é interessante que quando a gente planta o ódio, ele só vai germinar, crescer e dar fruto se a gente cuidar do ódio. Será que alguém já parou para imaginar disso? Imaginar isso? Se a gente não mantém o pensamento odioso, se a gente não continua alimentando ele não vai frutificar. Assim é o amor. E aí, gente, que vem o ponto do julgamento. E aí que vem o que a quem muito é dado, muito se é cobrado. Porque vem a quarta lei, que é a lei de consciência. Uma pessoa que vive em uma tribo, né, que não tem acesso ao conhecimento, a consciência dela, ao desencarnar, ou até mesmo encarnar, vai cobrar muito menos que a nossa, diante de um ato de matar alguém, por exemplo. Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque quando a gente vai falar de obras, gente, as obras são o que nos define. Então, para a gente iniciar, né, pós essa introdução, essa passagem que a gente comentou no início, hoje, só vou falar, se alguém quiser abrir para comentar, fica à vontade, tá? Se a gente vê que o tempo está ficando restrito, a gente vai controlando. Mas se alguém quiser comentar, fica à vontade. Essa passagem ela fica em Tiago, especificamente a fé sem obra é morta em si mesma, está no versículo 17, mas a gente vai pegar um mais completo aqui, que é de 14 a 18. E Tiago nos fala, meus irmãos, aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Quantas vezes, gente, a gente já ouviu que eu acredito, passei a acreditar em Jesus, eu estou salvo? Quantas vezes nós mesmos não acreditamos nisso? Não olhar para fora, não vamos olhar para dentro de nós mesmos. Minha esposa está aqui, né? Quando eu conheci o Espiritismo, a minha prepotência, assim, eu achava que era a melhor religião do mundo, que eu era, assim, eu caí nessa falha, às vezes, de achar que todo mundo tinha que ter o conhecimento espírita. Aí, graças a Deus, né, a dor vai nos moldando, né, porque eu não tenho amor, né, para a gente querer ser moldado pelo amor, a dor nos molda. A dor é uma amiga, gente. O dia que a gente começar a enxergar a dor como amiga, como uma lei divina, a gente vai começar a enxergar as coisas de forma diferente. Então, é tão comum a gente achar, porque está no meio religioso, a gente já tem o acesso aos planos, na linguagem espírita, aos planos mais evoluídos, né? As colônias espirituais, que a gente tem conhecimento mais... eu vou passar a palavra, tá, Antônio? Mais elevados, e será que Tiago já vem advertindo no versículo 14? Será que a fé pode nos salvar? E nós vamos trabalhar um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade, pode falar. Bom dia a todos.
Toninho, Não basta eu ter só o conhecimento, ter fé sem a obra. Exatamente. Eu tenho que ter o conhecimento, tenho que praticar o que eu estou aprendendo. E a minha fé ela tem que ter obra, senão não significa nada. É interessante, né? Exatamente. Interessante que a minha esposa estava falando que eu estava no curso ontem, falando justamente sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é exatamente esse conceito, Tony. Uhum. Que passou religioso e deixou a pessoa, o moribundo lá caindo lá, a pessoa que foi atacada, né? O rapaz que foi atacado. Passaram religiosos e nem olhou para ele. Teve um, se eu não me engano, se não estiver enganado, eu acho que até faz uma prece para ele. E interessante que tem nesse mesmo capítulo de Tiago fala sobre isso. Né? Mas foi o samaritano que era tido como herege, como politeísta, como impuro para os judeus, né? O povo puro, né? Que se considerava puro, e foi ele, né, que Jesus dá o exemplo de que é o próximo, de que é quem realmente entendeu os ensinamentos de Deus, mesmo sem ter contato com ele. Que na época os judeus, né, que estudavam mais as leis, né, divinas, através do ensinamento de Moisés. Muito boa essa colocação. E aí Tiago continua. E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e não destes coisas necessárias para vestir e para comer. É isso que a gente está comentando aqui. Então, lá na palavra do bom samaritano, gente, eu não gravo os nomes, cara. Sou péssimo para gravar nome, não lembro qual deles, acho que foi Levita, se não me engano, fez uma prece e foi embora, e o cara lá morrendo, né? Ia morrer, se ninguém cuidasse dele. Quantos de nós rezamos, fazendo prece, vai passando por aqui, vai lá, reza, e lá vai. Então, assim, quantos rezam, mas não socorrem? Exatamente. Acontece muito, né? Assim, faz uma oração, faz uma prece, né? À distância, geralmente, e não socorre. É o caso, fazer a prece e não socorrer. Assim, nós não estamos, gente, tirando aqui o valor da prece, de forma alguma. Porque às vezes a gente não está em condição, a pessoa está à distância, a gente não tem, como você colocou, né? Às vezes, sim, a gente não tem uma condição. Eu vou falar não tem a condição dentro dos nossos conceitos, né, gente? Porque a gente ainda é bem preguiçoso, né? Mas, assim, às vezes naquele momento ali, uma pessoa já está até sendo amparada, né? Vou dar até. Mas geralmente a gente faz com gente próxima, né? Às vezes uma pessoa que está ali dentro das nossas condições ali de acolher, a gente faz a prece e joga na mão de Deus. E deixa para Deus resolver para a gente, né? Deus e não faz, não faz a prece em obras. Você acha que aquela prece é uma fé, exatamente, mas precisava de alguém para poder fazer a obra. Né? É interessante essa colocação sua. Eu vou levar para uma atividade que tem na Fraternidade Espírita, que é a campanha do quilo. Uma vez que a gente estava conversando sobre esse assunto, eu participava da campanha, e o coordenador falando com a gente que um parente dele estava no almoço de domingo e falou assim: para que você fica todo domingo, sai de manhã para fazer coleta de alimentos? É só você comprar uma cesta básica e doar. Não é diferente de fazer a prece para uma pessoa que você pode ajudar fisicamente, você faz a prece. Não, eu fiz a prece. É como se fosse, gente, a gente burlando a própria consciência. Ó, rezei para ela, fiz minha parte. Comprei minha cesta básica, fiz uma parte. Só quem fez campanha do quilo tem noção do que de transformação uma atividade dessa, uma tarefa dessa faz na gente. Mas aí eu disse o seguinte, você envolve todo mundo que doou, já forma uma rede. Você não está fazendo só a sua parte, você está incentivando a caridade em outras pessoas. E o contato, gente, a gente já teve contato com uma pessoa que o filho dela tinha sido assassinado no dia anterior. A gente teve contato com pessoas doentes. A gente conversava que a campanha do quilo não é ir buscar alimento, é levar o exemplo de Jesus às casas. O alimento é só um meio de levar e trazer
né, fazer essa troca da mensagem do Cristo. A campanha do quilo é literalmente um trabalho de evangelização. É obra. Tanto que você não precisa nem estar no meio religioso para fazer isso. É óbvio. É muito lento disso que está sendo colocado. Então, assim, é muito interessante essa colocação de Tiago, que eu antecipei. Falou assim, ó, a pessoa está com fome e a pessoa está nua, assim, nua no sentido popular, né? Ela não tem o que vestir. Ah, faz uma prece para você e vai em paz. Ela vai continuar com fome, vai continuar sem o que vestir. Então, assim, a própria literatura espírita fala assim, ó, não adianta dar livro para quem está com fome. Primeiro, alimente o corpo, para depois você alimentar a alma. O alimento do corpo é a obra. O alimento da alma é a fé. Então, assim, a gente precisa ter muita consciência em relação a isso. Tem uma... assim, e detalhe, gente, o que entristece às vezes a gente é porque a gente sabe disso tudo. A gente participa de uma atividade de tratamento espiritual na terça-feira e essa atividade é uma leitura de passagem de uma obra subsidiária, tipo a Palavra de Vida Eterna, Pão Nosso, hoje a gente está trabalhando no Fonte Viva. E depois é uma passagem do Evangelho. Gente, o que sai de comentários maravilhosos de todas as pessoas que estão em tratamento, inclusive da gente que está na atividade como tarefeiro, é impressionante. É impressionante o quanto que a gente já conhece o Evangelho. Mas estamos lá em tratamento. E a gente gosta de brincar que a gente que é tarefeiro, a gente está em tratamento permanente. A gente não recebe alta, não. Né? Porque o tratamento são 6 semanas, né? São 6 semanas nas terças-feiras. Aí a gente brinca que quem fica de tarefeira porque não recebe alta de espiritualidade. Está tão enfermo que tem que continuar. Porque, assim, é uma realidade, gente. Eu fiquei um tempo afastado, voltei, porque eu estava precisando mais de evangelho aqui no coração. E a gente já sabe, a gente já conhece. Só que, como o Toninho falou, a gente tem o conhecimento. A gente não colocou para fora. Tem uma fala muito interessante do coordenador lá, ele está sempre repetindo, ele falou assim, ó, existe um momento em que a doutrina entra, a doutrina espírita, né, no caso nós estamos aqui na doutrina, ou os ensinamentos de Jesus, para quem é cristão, e tem muito ateu que é cristão, tá, gente? Mais que a gente. Tem um momento em que a doutrina entra na gente. É o momento em que a gente está ávido pelo conhecimento. É o momento que a gente entra para a doutrina e entra, assim, e toma um gosto por ela. Eu estou falando de mim mesmo, tá, gente? Toma um gosto por ela, assim, que você fica maravilhado. E aí, fica ali dentro, fazendo trabalho de transformação. Esse momento, a gente tem pouquíssimas obras. A gente até está fazendo um monte de atividade, mas às vezes a gente faz mais para aparecer do que para... A gente faz porque a gente está... Gente, por incrível que pareça, a gente falou no fundinho na nossa consciência, a gente está comprando nosso terreno no céu. Nesse momento, a gente está literalmente não querendo ir para o umbral. Porque a gente fica sabendo que existe o inferno, né? A doutrina traz para a gente, né? Existe o inferno. As outras religiões trouxeram, a doutrina também traz. Umbral, na linguagem popular, é purgatório. Os planos cavernais da Terra é o inferno, né? Então, assim, eu vou, opa, não quero ir para lá, não. Então, a gente faz uma barganhazinha, né? Opa, vou fazer atividade na casa espírita, vou ajudar as pessoas, vou fazer caridade. Porque eu não quero. Olha para você, porque eu não quero ir para o umbral. Se a gente, os psicólogos, né, que trabalham com a gente, assim, sem a literatura evangélica, que faz a gente refletir, se a gente for refletir no fundo, nós estamos fazendo uma barganha. Ainda. Só que daí chega um momento em que essa doutrina começa a fazer uma transformação. Aqui dentro. E após isso, que é um momento que cada um vai ter o seu, todos esses 3 momentos, cada um vai ter o seu, é um momento longo, né, que eu ainda estou nele. Tem um terceiro, que esse é mais maravilhoso. Esse é o momento que a doutrina sai da gente. Esse é aquele momento em que você não precisa falar assim, eu preciso ser bom. Eu não preciso ser bom. Porque
a bondade já está expressa nas obras. E esse, gente, nessa encarnação, acho que ainda não chega nem não, vou precisar de mais alguns. Esse, quem sabe, a gente sabe muito bem quem o fez, né? Ela não era espírita, não, mas a Madre Teresa fez isso. Né? Chico Xavier, Bezerra, né? Tantos outros obreiros aqui, a gente não precisa ficar estendendo, né? Gandhi, não era espírita, não. Né? Buda. Então, assim, são missionários do Cristo que eles não precisam mais estudar. Eles estudam. Mas eles já assim, a bondade já exala deles, eles já são obra. Eles são obra. Eles são os obreiros de Deus. Nós também somos obreirozinhos, tá, gente? A gente é ajudante. Mas esses já são os missionários do Cristo, os missionários de Deus. Porque eles já encarnam exalando isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma passagem muito interessante. Uma passagem, não. Quem já viu o Haroldo falando sobre isso vai lembrar que eu também... Foi ele que... Foi em algumas palestras dele que eu já ouvi falando. Então, eu acho muito legal. É dentro dessa questão de fé e obra. A diferença de fé e obra. Tinha um rapaz dirigindo um carro de uma cidade para outra, em alta velocidade, né? E o trânsito muito pesado, e ele vendo aquilo na impaciência, ele ultrapassa em faixa contínua. Né? Para quem dirige, sabe que é proibido ultrapassar em faixa contínua, pelo risco, né, de acidente, ultrapassa e vai embora. Só que tinha um problema. Tinha o carro da Polícia Federal. Logo após essa parte, essa ultrapassagem dele, e o Polícia Federal parou. E aí, quando a Polícia Federal parou, chamou, pediu os documentos direitinho, tá, tudo aqui e tal, a Polícia Federal falou com o motorista, falou assim, por acaso você não viu a faixa contínua de proibido de ultrapassar? Aí ele falou assim, não, a faixa eu vi, eu não vi foi o senhor. Entenderam, gente, como que a gente é assim ainda? O conhecimento ele tinha, só que ele não sabia que ia ser punido. Então, ou seja, se não tem punição, a gente simplesmente não faz, é só fé. Se a gente aqui não soubesse, que a gente responderia, a gente responde a quem muito é dado, muito se é cobrado. Se a gente não tivesse esse conhecimento, só Deus sabe o que o Hércules vai fazer. A gente ainda precisa dessas algemas. A gente ainda precisa desse corpo físico para que vocês não ouçam o que eu estou pensando nos meus momentos de raiva. Para que as pessoas à minha volta não ouçam o que eu estou pensando nos momentos de frustração. Ou percebam. Né? Então, assim, a gente ainda tem muito isso. Quando eu falei, eu usar um termo que Jesus usou, de hipocrisia, hipócritas, né, enquanto nós ainda somos assim, há uma diferença muito grande em eu chamar alguém de hipócrita e Jesus chamar alguém de hipócrita. Porque se eu chegar a chamar alguém de hipócrita, gente, é porque eu vou estar no nível de raiva dessa pessoa que vocês não têm noção. Eu chegar num confronto e falar isso. Jesus, se ele fala isso com alguém, só sai a mão do coração dele. Ele é aquele pai educando o filho. Às vezes, quem tem filho sabe que às vezes precisa de palavras um pouco mais firmes para educá-los. Né? Então, assim, essa ilustração do motorista ela é muito interessante, porque ele mostra, assim, a fé, gente, o que é? A gente adquire fé através do quê? Conhecimento. Né? No nosso contexto religioso. Para a gente, você vai, o segmento religioso, tanto que a palavra fé, desculpa, o conceito de fé não tem nada a ver com religião. Mas para nós, religiosos, a gente misturou as coisas. Então a gente estuda, entra em contato com os ensinamentos e, opa, já tenho fé. Esquecendo das obras. Então, assim, é muito interessante. E aí o Tiago continua. Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Mas a passagem que eu mais gosto, o versículo que eu mais gosto, gente, dessa passagem dele, é esse. Vai vir aqui agora para o 18. Mas dirá alguém, acho que foi 18 mesmo, tá, gente? Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostrai-me a tua fé, que através das minhas obras eu te mostro a minha fé. Ô, gente, quantas e quantas pessoas afastam do meio religioso na hora que deveria demonstrar a fé, na hora da aprovação? Porque enquanto está tudo bem, Jesus e Deus é aquele pai amoroso que te dá carinho, que te dá amor, né, que te dá o sorvete, né, te dá o picolé, falando de criança, né, gente? Te dá o carrinho, te dá o brinquedo. Então tá tudo bem. Agora, vai ter um momento em que a gente, como crianças ainda, às vezes até pirracentas, né, que Deus vai falar assim, ó, tá de castigo. Não dá. Já te chamei atenção uma vez, já te chamei atenção duas vezes. E o castigo, gente, do espírito é a dor. Quando a gente fala de castigo, não é punição. Na linguagem da criança, na visão da criança, o castigo é uma punição. Às vezes, até na visão dos pais, é uma punição. Mas, diante das leis divinas, o castigo é um ato de amor. O castigo é uma lição de educação. Então, assim, quando vem a hora, porque a gente está ali aprendendo, está meio religioso, está estudando, está vendo tudo, né, na doutrina espírita, a gente tem uma expansão muito grande, né, de como é o universo como um todo. A gente deixa de ver aquele Deus que protege só a minha igreja, a minha religião, e passa a ver um Deus que protege tudo e todos, inclusive aqueles que a gente condena. Às vezes tem até um pouco mais de cuidado, e Jesus ensinou isso pra gente não quis ver, né? Um criminoso, com um presidiário, com um ex-presidiário, ou com uma pessoa que aos nossos olhos, não merece uma segunda chance. Jesus ensinou o tempo todo para a gente que todos merecem uma segunda chance, e a gente continua achando que não. Nós não merecemos. Não, nós merecemos, os outros não merecem. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente começa a pensar dessa forma, quando a gente começa a ver uma pessoa que cometeu um crime sem saber os motivos, sem saber nada, porque o juiz, o advogado, o promotor, às vezes tem 500 páginas do processo para ler e ainda corre o risco de dar um veredito equivocado. A gente não sabe nada. A gente sabe, às vezes, que a mídia trouxe, que é tudo manipulado, condena a pessoa. Sem direito à redenção. Nós não temos essa capacidade ainda de dar o direito ao outro à redenção. A gente já condena sem direito à redenção. É interessante, igual a pena de morte, né? Muita gente fala, a pena de morte aqui. Né? Tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Em muitos países ela é legal, tudo, e muita gente aqui no Brasil queria que aqui fosse assim, assim como em vários lugares do mundo. Então, assim, às vezes você está julgando uma pessoa lá, a gente não conhece, você viu lá na televisão, lá já aconteceu, principalmente no começo dessas penas de morte, né? Sempre existiu nesses países, nos Estados Unidos, em alguns estados. Então, a gente julga, não, é culpado. Aí vai lá, faz um processo. Isso não é julgamento, não. Né? Isso alguém julga e a gente abraça dele. Né? Não, assim, o julgamento parte do pressuposto, só assim, para a gente entender. O julgamento parte do pressuposto que você deu direito à defesa. Quando a gente fala tem que morrer, a gente não julgou, a gente deu a sentença.
já definiu, né? Já deu a Ela não sentença. merece ver, tem que morrer. É. Aí já mostra também uma foto de espiritualização, né? Imaginar que eu morrer seria só uma decisão, então não justifique nada. Né? Então, assim, será que se você fosse uma religião que acreditasse na vida depois da morte, mas acreditasse no lugar para você mandar direto para o oratório? Não sei. Mas às vezes é. Às vezes a pessoa tem conhecimento e ela, se não, isso vai para o inferno, vai ficar no inferno. Vai morrer para ficar no inferno, né? Eu falo, não morrer não, a gente quer na cadeia que está com sofrer. A gente gosta de julgar, a gente vê coisas que não estão dentro do contexto da gente, outros lugares, outros países, em outras situações, você não conhece nada da pessoa, o que a televisão fala, você já... Gente, tem duas As massas. a manipulação da massa, né? A mídia faz o tempo todo. Tem duas passagens que, depois de aprofundar um pouco mais na doutrina, eu vou falar de aprofundar um pouco mais no cristianismo. Elas passaram a me incomodar muito. Isso me incomoda, gente, porque alguma coisa aqui dentro ainda tem esse... Eu ainda tenho uma afinidade com o sistema militar muito grande. Né? A gente que é médio, né, lembra de algumas besteiras que fez no passado, tudo. Então, assim, as guerras que nós lutamos. Então, assim, são duas coisas que é muito usado hoje ainda, que incomodam bastante dentro desse... Como que é o nome? Cleide. Dentro do que a Cleide está falando aqui. Então, gente, ou se alguém também online quiser abrir, pode ficar à vontade, tá? Uma bandido bom é bandido morto. Isso me incomoda demais. Incomoda porque eu já pensei assim, tá, gente? Muito. Muito. E na hora da raiva, a raiva ainda fala alto. Mas a raiva hoje, ela fica alguns minutos, às vezes. E a gente já volta ao normal. Por isso que eu gosto de comentar. Eu sou uma pessoa que jamais poderia... Eu sou um cidadão de bem que não poderia ter uma arma. Porque na hora da raiva eu ia fazer bobagem. Tem uma estatística da polícia, eu ouvi uma palestra de um delegado da Polícia Federal, que 80% dos crimes que não estão ligados ao meio, assim, a gente fala de drogas e tudo, ao meio ilícito, são cometidos por cidadão de bem. Crimes que a gente fala de assassinato com arma de fogo. Pessoas que tinham uma arma e, no momento de fúria, matou alguém. Então, assim, isso é muito complexo. E uma outra, que é muito usada nesses jornalzinhos aí, que eu tenho, graças a Deus, tem muito tempo que eu ouço, esses jornais de meio-dia, de 6 horas da tarde, que é mais um CPF cancelado. Teve uma vez, quando alguém mata alguém que a gente considera como criminoso. Teve uma vez que eu estava ouvindo duas mulheres onde eu trabalho comentando sobre isso, rindo, né? Mais um CPF cancelado, não sei o que lá. Eu cheguei perto dela e falei assim, se fosse seu filho? Vocês já refletiram sobre isso, sobre o que vocês estão falando? E se esse CPF cancelado fosse seu filho? Você ama tanto. Elas pararam de rir na hora. E assim, às vezes a gente é dado com um chato, né? Porque você corta o momento de alegria, de euforia das pessoas. E uma delas depois começou a falar com o marido também. Toda vez que ele falava, eu começava a rir. Mas no CPF cancelado, eu falei, se fosse seu filho? E se fosse nosso filho? Porque toda vez, gente, que tem um CPF cancelado ou um bandido morto, tem uma mãe chorando. Às vezes ela pode estar revoltada, mas no fundo ela está destroçada. Onde eu trabalhava lá em Bicas, também a gente vê na televisão, acho que a gente tem que entender assim, porque a gente vê na televisão o que acontece é muito difícil. Porque o que a gente vê na televisão, a gente não consegue colocar, expressar sentimento, igual quando a gente realmente vê as coisas acontecendo. A gente é muito ligado com o sentimento da massa de uma pessoa que está dentro do contexto, que te faz um ator, né? Igual em Bicas, no bairro que trabalhava, né? Tem muito assassinato de drogas, né? Estava tomando um controle das drogas lá. Aí no dia, né, no horário das crianças entrar na creche, 1h da tarde, eles assassinaram lá um dos traficantes lá. Então, assim, aí na hora que assassinou ele, assim, foi muito medo, foi muita tensão, mas aí a criança chegava e falava, esse filho desse escola que ele tinha escutado. E assim, a mãe, né, ajoelhada no chão, com ele no colo, o coração batia, então eram muitas perfurações.
Então, muito sangue. Então, na hora eu pensei em Nossa Senhora com o Cristo morto. Aquele sangue todo. Porque ela é uma mãe igual a Nossa Senhora. Sim. Ela só chegou correndo assim, pegou ele assim, pôs assim no colo e passava a mão, aquele desespero. Então, aí, em volta do túnel ali, você vê as pessoas falando, não, Estevão estava envolvida. Como se a morte daquela pessoa fosse muito insignificante. É o que acontece com isso. E assim, para aquela mãe, não. Aquela mãe ela não é insignificante, não. Era a pior de todas. Gente, para quem é mãe e tem noção do que é a missão de uma mãe ou pai, né? A missão de um pai, que José foi um pai espetacular também. Todas as mães são filhas e são reflexos de Maria. Porque consegue enxergar a dor que nós não conseguimos enxergar. Consegue sentir a dor que nós não conseguimos sentir. Né? É muito triste isso, sabe? E assim, a gente sente assim, a gente sabe que a pessoa estava no caminho errado, mas era um adolescente, um jovem, e assim, como que as pessoas falam que vão, estava envolvida, vão ficar matar tudo para não ser sucesso? Uma coisa muito engraçada. Assim, o desejo do outro pelo sangue do outro é muito grande. Eles queriam já que matasse os outros para acabar. E é muito grande. Chama vingança. Nossa, falou um negócio interessante demais. Uma época assim que a gente estava vivendo recente aí, estava muito na mídia que tinha que matar os bandidos tudo. Eu vi uma charge que assim mexeu tão profundamente comigo, em que o filho falava com o pai assim: pai, se matarem todos os bandidos do mundo, só vão ficar as pessoas boas? E o pai fala com o filho: não, meu filho, só vão ficar assassinos. Alguém vai ter que matar. Então, assim... Quem mata, às vezes, não é só quem atira, é essa massa que pede o sangue. Gente, parece que não. É fé sem obra. Porque a gente não coloca o contexto religioso nesse conceito, mas quando você se permite manipular pela mídia, que você tem um ator, que hoje de um repórter, o apresentador, o âncora de um jornal, ele é um ator desses jornais, tá? Principalmente esse que, isso que eu faço aquilo, que eu falei, normalmente fica candidato e ganha, para deputado, normalmente ganha, é um ator. O Ratinho, uma vez, ele é treinado para isso. Eles são treinados por psicólogos, por pessoas assim que têm um conhecimento profundo de como que a gente pensa, como que a gente age. As fake news são criadas por psicólogos e equipes que sabem como que a gente age. Porque naquele momento que eu receber uma informação que casa com meus valores, eu não vou preocupar em pesquisar, eu vou passar. Eu não quero saber se é verdade. E se for falso, eu não me importo ser falso. Porque está condenando uma pessoa que eu não gosto. Se está condenando uma pessoa que eu não gosto, para mim, não importa se é verdade. Eu vou alimentar. E eu quero que o máximo de pessoas se alimente dessa informação. Por isso que a mídia consegue isso muito bem. Eles conhecem a gente melhor que nós mesmos. Quando a gente está em reunião mediúnica, vem espíritos daqueles líderes mesmo, né? Às vezes de orbe, de espíritos de falanges, ele fala assim: a gente vem, a gente fala com vocês como que a gente age, a gente explica para vocês nossos planos, como que a gente faz, mas é tão fácil manipular vocês. Vocês continuam agindo do jeito que a gente quer. Então, assim, hoje em dia eles falam com essa calma aqui. E manipular a mídia. Eles estão ali traz aquilo tudo ali, né? Livre-arbítrio, lei de afinidade. A gente se afiniza, diga com quem tu andas e diga com quem tu és. Diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. O plano espiritual é a minha volta. Encarnado e desencarnado. Diga como você pensa, que eu vou dizer como você anda. Então, gente, porque obra não é só coisa física. Uma prece bem feita e bem sentida em um momento em que você não pode fazer algo físico é obra. Você se condoer com a mãe numa situação complexa como essa que a gente está relatando é obra. Você entrar em sintonia com ela é obra. Tem uma mensagem do Chico, já que a gente está na casa aqui em nome dele,
né? Tem uma passagem do Chico muito bonita, acho que muitos já devem ter ouvido aqui, Chico Xavier, em que teve um momento que ele já tinha consolado várias mães, né? Quem já viu o filme aí, vê como que um pouco do retrato desse trabalho, eu li alguma literatura sobre isso. Então, ele estava em uma das reuniões de cartas às mães, e teve um finalzinho que uma mãe estava chorando, se eu não me engano, gente, aí, se não foi isso, mas parece que o filho foi assassinado, alguma coisa desse tipo. Eu não vou lembrar exatamente o que aconteceu com o filho, mas ela chegou em prantos. O que o Chico fez? Ele fez igual Hércules, deu uma palestra de que não é assim mesmo que as coisas, quando mostrando conhecimento da doutrina espírita, não é assim mesmo. É porque era melhor para ele, e é uma provação para você. Isso é para você se resignar diante das leis divinas. Ô, gente, espírita que faz isso não tem noção de cristianismo. Chico, sabe o que fez? Abraçou essa mulher e chorou com ela. E chorou com ela, chorou com ela, chorou com ela. Até ela parar de chorar e falar assim, eu nunca me senti tão amparada na minha vida. E esse questionamento foi feito por Chico. Ô, Chico, nossa, nós achamos que você ia falar com ela sobre doutrina, sobre provações, sobre necessidade das provas. A sabedoria dele está muito em cima disso. Chico Xavier, gente, foi obras. A vida toda. Né? Então, assim, o Haroldo é um defensor, também sou. Apesar que os espíritos falam que espírito desse tipo não precisa de defensores, né? Mas a gente, sente na prepotência de defendê-los ainda, a gente tem muita crítica sobre Chico Xavier na mídia. Né? De espíritas, tá, gente? Existe hoje uma divisão muito forte no espiritismo daqueles que ficaram só com a ciência e aqueles que pegaram a parte cristã do espiritismo. Porque por ciência eu posso construir a bomba atômica, ou eu posso construir aparelho cirúrgico ou uma usina nuclear. É o que o Toninho falou aqui. Conhecimento sem obra. E obra que a gente está falando, gente, é obra cristã, né? Dentro dos ensinamentos do Cristo. Né? Então, assim, o Haroldo falou um negócio uma vez que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, respeito todas as pessoas que postam as coisas contra o Chico Xavier. Não tem problema nenhum. Escrevem blogs, colocam na internet, tudo. Não, respeito tudo. Só que o dia que alguém tiver 60 anos de obra na caridade, mais que 60, né? Muito mais que isso. Só ajudando, só fazendo bem, só ensinando sobre o Cristo na prática, não na palavra. O dia que uma pessoa dessa vier falar mal do Chico, ou criticá-lo, ou falar algo sobre ele, eu vou parar com do restante. As pessoas falam o que elas querem. Livre-arbítrio. A gente tem esse direito. E aí, gente, nós vamos entrar numa outra parte aqui de Tiago, na continuidade desse capítulo, em que ele fala: tu crês que há um só Deus? Nós acreditamos? Nós somos monoteístas? A gente acredita que só tem um Deus? Somos. A doutrina espírita é monoteísta, certo? A gente acredita em Deus único, acredita, gente? Católico, protestante, acreditamos em Deus único, né? Então, nós acreditamos em Deus único, apesar que a gente ainda continua adorando deuses, né? Carro, dinheiro, não são os deuses mais samaritanos ou da época lá dos romanos, não. A gente continua adorando dinheiro, adorando carro, adorando palestrante espírita, adorando papa, adorando padres, a gente continua adorando. A gente continua elegendo deuses, né? Então, assim, só que Tiago fala assim, ó, ok, vocês fazem bem em acreditar em Deus. Só que crença por crença, os demônios também creem e têm medo. Quem faz o mal, gente, num confronto em que percebe a potência das forças de Deus, seja através da natureza, acabamos de passar por isso. Né? A pandemia, jamais a gente podia esperar. Enchentes, terremotos, maremotos,
as pessoas que fazem mal também têm, né? A força da natureza, que a força da natureza é um estalar de dedo de Deus. Tudo isso que acontece é Deus fazendo assim, ó, acorda. Acorda para a vida. Você também tem essa crença. E aí, no capítulo 137, Palavras de Eterna, Emmanuel desdobra essa passagem de Tiago, e eu vou trazer aqui, ele fala que a gente levanta altares, né, faz um monte de coisa. Só que ele finaliza assim, ó, crença por crença, a crença nos planos superiores da vida e a crença também nos planos inferiores da vida. Pensemos nisso. Para considerar que, acima de tudo, o que nós estamos verdadeiramente fazendo com a nossa fé? Porque o ateu também tem fé. Fé não é uma coisa que o religioso ele se apropriou. O religioso se apropriou de Jesus, o religioso se apropriou da fé, da palavra, do conceito da fé. A fé não raciocinada, né? Por exemplo, um extremista religioso, ele tem fé. Ele tem fé. Um homem bomba tem fé. Não, Interessante que eu estava com isso em mente, eu já tinha esquecido que você falou sobre isso aí. Eu lembrei de uma questão muito ligado a esses ensinamentos do Cristo. Porque Jesus falou, ama-te, ama ao próximo como a si mesmo, certo? Depois ele ainda, junto com os apóstolos, falou assim, ó, ama ao próximo como eu vos amei. Ele eleva o padrão. Falou assim, ó, para massa, eu falei para amar como si mesmo. Para vocês que entendem melhor, né, sempre como tinha essas conversas, a gente tem vários livros aí, Premissa do Reino, a gente tem o... Ai, gente, eu lembro. Outro livro que fala sobre essas questões também. O do Humberto Campos fugiu aqui agora. Tem essas conversas, né, desdobramentos de diálogo de Jesus com os apóstolos. Aí, neles, a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele fala assim, ó, não amo como a mim mesmo. Só que tem uma coisa muito interessante, que eu não vou lembrar aqui agora, gente, quem que trouxe esse conceito, em que dá uma trabalhada nisso, e essa pergunta foi feita uma vez por um jovem, ao Haroldo. E ele usou, eu não sei se é Dante, gente, eu não lembro que agora. Que esse jovem, gente, os jovens, a gente tem que estar muito preparado para responder para eles. Né? O jovem falou assim, ok, tudo que eu já aprendi sobre fazer o bem, sobre o conceito de bem, está relacionado às pessoas à minha volta. Tem que ter alguém comigo para eu ter relação do bem. Ó, o meu limite, o que eu posso, o meu livre-arbítrio está, o limite dele é onde começa o livre-arbítrio do outro. Tá? Ama ao próximo como a si mesmo. Ama ao próximo como eu vos amei, Jesus. Então, como que eu vou saber se eu estou fazendo bem? Se eu estiver sozinho. Se não tiver ninguém à minha volta, se ninguém, em hipótese, ninguém estiver vendo o que eu estou fazendo. Se o que eu fizer não for atingir ninguém. Aí, ele trouxe esse ensinamento. Eu não vou falar, não vou afirmar que é Dante agora, não, porque realmente fugiu aqui. Ele falou assim, ó, quando você estiver fazendo algo, porque eu lembrei do homem bom por causa disso. Se você for usar o homem bom como exemplo, você ama, beleza, o homem bom ama o próximo, então vou ensinar todo mundo a colocar a bomba no corpo e respeito de todo mundo. Porque amor para mim é isso. Ele faz isso. E aí todo mundo vai pro céu lá, né, deles, né? Eu estou fazendo isso em nome de Deus. Então ele fala assim, quando você estiver fazendo algo em que todo mundo fizer igual a você, qual que vai ser o efeito? Gente, eu ouvia muito que jogar uma caroço de maçã pela janela do meio do mato não tem problema nenhum, você jogar na natureza. Eu comecei, se todo mundo fizer isso, é uma forma no chão. Olha como que é sutileza, como que é sutil isso. O conceito de bem é o seguinte, se o que eu for fazer agora, eu não preciso ter ninguém à minha volta, eu não preciso comparar com ninguém. Se o que eu fizer aqui agora, estou sozinho,
todas as pessoas fizerem igual eu estou fazendo, qual vai ser o efeito disso? Equilíbrio ou desequilíbrio? Vai ajudar a construir algo melhor ou vai destruir algo, ou construir algo pior? Então, assim, a gente precisa refletir muito sobre esses ensinamentos. E a reflexão precisa virar obra. E aí, para finalizar, né, gente, nós estamos com 4 minutos aqui, a gente tem, né, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre isso. A fé sem obras. Oh, desculpa, gente, os trabalhadores da última hora. Eu estava até vendo uma palestra sobre isso e a pessoa fez uma pergunta assim, por palestrante, você acredita que os espíritas são os trabalhadores da última hora? Porque tá lá, né, gente? Nesse capítulo, tá lá o Erasto, gente, disse de Paulo, né? Espíritas vai e prega, vai e ensina, vai e mostra, leva a todos esses ensinamentos do Cristo. E a gente continua achando que é a palavra. A gente continua achando que é da palestra. A gente continua achando que é chegar para alguém e ler. Ela fala assim, ó, a questão do livro do Espírito tal fala sobre isso. Viu? Ó, o capítulo tal do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre aquilo. E a gente esquece que Francisco de Assis falou assim, gente, vai, evangelize a todos. E, se necessário, utilize a palavra. Evangelização, gente, é obra. Quando Erasto pede para a gente fazer isso nesse capítulo, a gente não vai desdobrar aqui, que todos que têm acesso ao livro, a gente chama para fazer uma reflexão sobre esse capítulo, que é muito profundo. Erasto, quando ele chama a gente, ele não chama para a gente sair falando para todo mundo e pregando a doutrina espírita, não. E o palestrante respondeu para as pessoas o seguinte, hoje nós estaríamos perdidos se 2,9% da população brasileira que se considera espírita, né, não sei se essa estatística mudou um pouco, fosse quem for, vai ser o responsável pela regeneração planetária, né? A gente estava lascado. Não. Não são os espíritos trabalhadores da última hora. São todos aqueles que foram chamados diversas vezes e não atenderam o chamado do Cristo, que a gente tem as obras falando sobre isso, né? Essa, hoje no planeta Terra, é a função do Brasil. Espíritos, quando a gente lê o Brasil, Colação do Mundo para o Evangelho, gente, tem espíritos que hoje estão achando que o Brasil vai ser potência bélica mundial, vai virar os Estados Unidos. Tem gente que está achando que o Brasil vai ser um império financeiro, porque a gente Colação do Mundo para o Evangelho. Essas pessoas não, meio que não estão desligadas do Evangelho. Não dão uma vez de advertência do Cristo, não. Não. O Brasil é o coração do mundo para o Evangelho, porque é o coração que acolhe. Aqueles espíritos que falharam, esses são os espíritos. Não são os espíritas. São os espíritos. A doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas, não. É dos espíritos. São esses espíritos que muitas vezes são ateus, muitas vezes são cientistas, médicos, padres, pastores, donas de casa, né? Mães. São esses espíritos que falharam séculos e séculos e séculos, né? Afins, estudando, recebendo os ensinamentos do Cristo, encarnaram aqui no Brasil e em outras partes do orbe, para, nessa última hora da transição planetária, ver se consegue fazer um pouquinho mais e ensinar um pouquinho mais sobre ensinar não, né? Agir mais sobre o que realmente Jesus ensinou. Né? E aqui, assim, só uma frase que eu tirei desse capítulo, a importância dos ensinamentos dos espíritos superiores na conscientização da fé com obras. Nós, espíritos, estamos precisando de, assim, ser mais cristãos. Vamos ser um pouco simples. Nós, espíritas, eu não entendia por que Jesus, por que Emmanuel criou o conceito não, o termo espiritismo cristianizado. Hoje eu entendo. A gente está lotado de espírito que não é cristão. Não entendeu os ensinamentos do Cristo.
Nós ainda estamos tendo muita dificuldade em entender os ensinamentos do Cristo em obras, na prática, no dia a dia nosso, né? Então, o Emmanuel veio assim, ó, vou dar uma... Igual aconteceu na época da Igreja Católica, que rompeu, criou o protestantismo, falou assim, ó, vamos dar uma chamada de atenção aqui, ó. Aí Emmanuel fala nas obras, no Espiritismo cristianizado, no Espiritismo cristianizado, no Espiritismo cristianizado. Ele precisou fazer isso. E aí a gente agradece, né? Nosso tempo expirou já, a todos aí pela paciência, pela atenção, né? Esse domingo aí de sol, né? De estar em qualquer outro lugar, a gente está aqui ouvindo um pouco mais para ver se a gente amolece um pouco mais esse coração nosso, né? E trabalha com a fé raciocinada, né? E se cristianiza um pouco mais e aprende um pouco mais com Jesus, e com esses espíritos aí que vieram, que estão à nossa frente, né? Nessa prática dos ensinamentos dele. Obrigado a todos. Nossa gratidão. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu, Senhor de todo o universo, se encontra presente desde os planos mais obscuros até os planos mais iluminados da vida. Rogamos a Ti, Senhor, força para continuarmos nessa caminhada, na busca do conhecimento da prática dos ensinamentos do Cristo. Possamos aprender com a Tua criação, Senhor. Possamos aprender com essa didática de Jesus, de dar à natureza, à Mãe Terra, usá-la como um projetor holográfico, e nos ensinar através da própria natureza como devemos nos proceder. Essa Mãe que tudo nos dá, e nós, como filhos ingratos, continuamos, através dos pensamentos de raiva, de ira, de fanatismo, continuamos maltratando, porque às vezes a gente acha que só maltrata a terra, jogando lixo, fazendo queimadas, que também é uma forma de maltratar. Mas às vezes o pensamento desequilibrado de uma pessoa, de uma massa popular, de uma cidade, de um país, de um estado, da população mundial, encarnada e desencarnada, gera uma psicosfera muito mais pesada e maltrata muito mais este planeta do que aquilo que fazemos no campo físico. E o que fazemos no campo físico é reflexo dessa nossa ainda enfermidade mental, enfermidade espiritual. Rogamos a Ti, Senhor, muita luz, paz para o Brasil, calma para aqueles que estão inconformados com os Teus ensinamentos. Paz, Senhor, pedimos. Para o mundo, as guerras, tantas pessoas matam. As guerras, tanto ódio, ainda levam. Dizendo, paz, Senhor, para aqueles países que ainda investem muito mais no armamento bélico do que na educação, do que nos alimentos, do que na cultura. Rogamos a Ti, Senhor, paz em nós mesmos e que possamos
trabalhar, ter obras que levem o ensinamento da paz, sem precisar de palavras. E assim seja.